Já parou para pensar nisso? Agora, nesse exato momento, dentro de cada um de nós tem um guardião silencioso trabalhando sem parar. É uma rede de segurança super complexa, vital, que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Isso levanta uma questão, né? Que sistema é esse? Qual é a força de defesa mais essencial e, ao mesmo tempo, a mais discreta que o nosso corpo tem? A resposta é o sistema linfático. E olha só como esse mapa aqui mostra, não é uma coisinha qualquer. É uma rede interna gigantesca, uma verdadeira força de segurança que patrulha cada cantinho do nosso corpo. Ok, então vamos mergulhar nisso. A missão do sistema linfático é muito clara: vigiar e proteger. Ele funciona como se fosse um serviço de inteligência e uma força de elite tudo junto, com o objetivo de identificar e neutralizar qualquer ameaça, não importa se ela vem de dentro ou de fora. Tá, mas como é que essa força de segurança toda funciona na prática? Para entender, a gente precisa conhecer as instalações dela. Porque, veja bem, o sistema não tem um tipo só de base. Ele tem centros especializados, cada um com uma função bem diferente. E na verdade é bem simples. Pensa assim, os órgãos primários são as academias de treinamento, sabe? É o lugar onde as células de defesa são criadas e se formam. Já os órgãos secundários são os postos avançados de vigilância, onde essas células já treinadas ficam de prontidão, prontas para ação. E essa tabela aqui detalha direitinho quem é quem. Nas academias de treinamento, a gente tem a médula óssea e o timo, que basicamente produzem e amadurecem nossos soldados. Já lá nos postos avançados, nos gânglios linfáticos e no baço, é onde a batalha contra os invasores acontece para valer. Certo, já demos uma olhada no sistema como um todo. Agora vamos dar um zoom e olhar bem de perto a sua estrutura fundamental, o próprio tecido linfóide. E esse tecido é feito de dois componentes principais. Primeiro, as células, que são, claro, os nossos soldados na linha de frente. E, em segundo lugar, a matriz extracelular, que funciona como o andaime, que dá todo o suporte para a operação. Essa matriz é exatamente isso, o terreno de operações. As fibras dela formam uma espécie de rede tridimensional, criando um ambiente perfeito para as células de defesa se posicionarem, se comunicarem e agirem da forma mais eficiente possível. Bom, o andame a gente já entendeu. Mas e os soldados? Quem são as unidades de elite que formam esse verdadeiro exército interno? Vamos conhecer essa galera. A tropa principal, a célula que é a cara de todo o sistema, é o linfócito. Eles são os soldados na linha de frente, os verdadeiros executores que colocam em prática a resposta imune. Dentro dessa tropa, nós temos as células T. Pense nelas como os comandantes. A função delas não é tanto o ataque direto, mas sim coordenar toda a resposta imune, direcionando as outras células para a batalha. Pura estratégia. Em seguida, vem as células B, os especialistas em armamento. Quando uma ameaça é identificada, elas se transformam e começam a produzir armas de altíssima precisão, os anticorpos, que são projetados para neutralizar um invasor específico. E finalmente a gente chega na força de choque, as células NK, as assassinas naturais. Elas não esperam por ordens complexas, não. A missão delas é simples e direta: patrulhar e eliminar qualquer célula do corpo que pareça suspeita, como células de tumores ou infectadas por vírus. É claro que nenhuma força de elite opera sozinha. Existe também a equipe de apoio, as células apresentadoras de antígenos, ou APCs. Elas são fundamentais porque funcionam como instrutoras. São elas que apresentam o inimigo aos linfócitos, finalizando o treinamento e mostrando exatamente em quem eles devem mirar. Certo, então já conhecemos o terreno e as tropas. Mas como é que esse exército se organiza para ser tão eficiente? Porque a estrutura dele não é nem um pouco aleatória. Pelo contrário, é altamente estratégica. Basicamente, existem duas formações táticas. De um lado, o tecido difuso, que age mais ou menos como patrulhas espalhadas por uma área. Do outro, o tecido folicular, que forma centros de comando super densos e organizados. E olha, essas imagens aqui ilustram isso perfeitamente. Dá uma olhada aqui na esquerda. A gente vê esses centros de comando, os folículos, bem definidinhos. Agora, olha da direita. Vemos como esses postos avançados se infiltram em outros tecidos, como na parede do intestino, agindo bem na primeiríssima linha de defesa. O ponto-chave aqui é que esses folículos são como quartéis generais, cheios de especialistas, as células B. E quando o alarme soa, a área central deles, o tal do centro germinativo, se transforma numa verdadeira fábrica, multiplicando em altíssima velocidade as tropas necessárias para o contra-ataque. Então,
Quando a gente olha através de um microscópio como este, uma coisa fica bem clara. Isso não é só um amontoado de células. O que estamos vendo é uma arquitetura de defesa. É uma cidade militar microscópica com seus quartéis, centros de comando e patrulhas, tudo operando em perfeita harmonia. E o mais incrível de tudo é pensar que esse exército microscópico está em plena atividade neste exato segundo, nos defendendo. O que nos faz pensar, né, que outros mundos secretos e supercomplexos estão operando dentro da gente, só esperando para serem descobertos? Se você está gostando dessa aula, eu recomendo acompanhar ela lendo o slide sobre o conteúdo que estará no primeiro link da descrição.